Mulheres menstruadas. Tem muita gente que pega o púlpito e prega sobre a mulher menstruada, né? Sobre o Dia das Mulheres e fala que a mulher é impura. Mas quando a gente vai aqui para dentro da palavra, a gente vai entender por quê. Porque o Senhor ele falou que a mulher é impura. Tem tudo aqui um contexto, gente, né? Aquelas mulheres que estavam ali no deserto, moravam ali no deserto, elas não tinham compreensão dos homens. Elas não tinham. Eram homens ali que conviviam com as mulheres, homens brutos, homens que eram incultos. A palavra do Senhor diz, eu estudando aqui, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, eles eram incultos. Eles não eram como os homens de hoje em dia. Hoje a gente sabe, né, que existem muitos homens dragão, homens da caverna, mas também temos homens cultos, né? Hoje as pessoas são estudadas, né? Estamos numa era diferente no tempo daqueles homens da caverna, né? Então hoje as pessoas elas são estudadas, elas são cultas, né? E naquele tempo os homens eles não tinham isso. Eles não eram estudados. Eles não tinham o que a gente tem hoje, que os homens de hoje têm. Então aquelas mulheres ali, elas conviviam no meio daqueles homens, né? Homens que eram mesmo ignorantes, bravos, né? E talvez a higiene daquele tempo não é como a higiene de hoje, né? Hoje o homem, a mulher, hoje tem sabonete íntimo para o homem, tem sabonete íntimo para a mulher, tem vários métodos da pessoa se cuidar, tanto o homem como a mulher. E naquele tempo não tinha isso. Talvez a higiene deles, meu Deus, não seria como hoje, né? Então, quando Deus fala que a mulher era impura quando estava menstruada, não é que o Senhor esteja mentindo, não, porque ele não mente. O Senhor ele não é mentiroso, ele não mente. O que Deus chamou aquele profeta lá, né? Ele chamou ele e falou para ele, né? Que não era para ele deixar que os homens tocassem nas mulheres, né? Porque naquele tempo, se a mulher tivesse menstruada ou não, muitas das vezes elas tinham que saciar os desejos deles. Não tinha esse negócio, não, meu filho, eu tô no meu dia hoje, tá? Tô no meu dia hoje, então não vai rolar nada. Não tinha isso, né? Não tinha esse negócio, não. Como hoje, o marido chega para a mulher, ou a mulher chega para o marido, filha, você tá no seu dia, né? Ela responde sim. Ou a mulher diz, não, filha, hoje eu tô no meu dia. Sim, ele vai respeitar. Não, naquele tempo não tinha essa situação. E aí, né, aqueles homens, aqueles homens que estavam ali, que era um povo que estava ali vindo de Israel, né? Eles eram do Egito, mas eles estavam fugindo, estavam em Israel, estavam saindo de Israel. Então, Deus fala para o profeta, separa os homens, tem uma conversa com ele, né? Diz para ele que a mulher naqueles dias, nos dias dela, elas estão impuras. Entendeu? Olha como Deus cuida de nós, né? Como Deus sempre cuidou. Então, o profeta chamou os homens, conversou com eles e explicou para eles. Nos dias dela, ninguém vai tocar em mulher, ninguém vai tocar nas suas esposas. Por quê? Porque nos dias delas, elas estão impuras, né? Então, Moisés, ele deixou esse aviso para os homens. Porque aqueles homens, eles não eram homens assim de ter cortesia com as mulheres. Então essa era a forma de Deus proteger as mulheres. Como hoje, né? O Senhor sempre esteve do nosso lado. Que lindo, gente. Então os homens eles não tinham essa cortesia com a mulher. E aí por isso
que foi preciso o profeta chamar eles e falar para que eles não viessem tocar, né? Não é que Deus mente nessa palavra, não, porque Deus, ele não, jamais, ele não mente. Então, tem gente que pega esse texto aqui e usa, porque quando a mulher está no seu dia, ela é impura. Ela é impura, não, foi a forma, por isso que a gente tem que comer a palavra, mergulhar na palavra, né? E entender. Você precisa, não é só ler aqui, não, você precisa ler, estudar e a fundo para você ter conhecimento, ter fundamento, né? Então, não era que as mulheres eram impuras. Essa foi uma forma que o Senhor achou de proteger as mulheres. Porque aqueles homens eram ignorantes, eram homens de caverna mesmo, né? Então Deus colocou isso aí, uma forma deles respeitar as mulheres, né? Porque aqueles homens eram incultos, né? Então é sobre isso, que você possa ficar com essa palavra. Não é que a mulher fica impura, mas que Deus colocou isso para as mulheres ser protegidas nos dias dela, porque elas eram separadas para um lugar e dali elas só saíam dali quando passava o seu ciclo menstrual. E aí elas menstruavam em paz. Amém? Espero que eu tenha tirado alguma dúvida.